Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos lendo juntos a carta aos Hebreus. Mas antes de começarmos, eu quero te dizer o seguinte: se você ainda não é inscrito no canal, está passando por aqui, inscreva-se no canal, acompanhe as nossas publicações todo domingo às 10 horas da manhã, dê o seu joinha, ajude-nos a divulgar esse canal. Hoje vamos ler o capítulo 8 de Hebreus, mas antes dessa leitura do capítulo 8, nós precisamos voltar lá, do versículo-chave do capítulo 7. Hebreus 7, 12. Vamos ler. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Essa questão da lei, na época dos apóstolos, na primeira igreja e até os nossos dias, era e é uma questão controversa. Muita gente diz assim, nós temos que obedecer à palavra de Deus. E quando eles falam isso, eles estão pensando na Bíblia, né? E eles pensam na Bíblia, mas de uma forma totalmente descontextualizada, de uma forma totalmente fora daquilo que é a diferença entre os dois testamentos. É comum você ver muita gente abrindo o Velho Testamento e citando a lei de Moisés. Hoje em dia existe até um movimento forte, que começou depois da Segunda Guerra Mundial, que seria o que nós chamamos de teologia do domínio, onde aqueles mais fundamentalistas entre os cristãos, né, chamados cristãos fundamentalistas, sempre houve fundamentalismo da religião. O fundamentalismo talvez foi o principal problema que Jesus enfrentou quando veio ao mundo, né? Representado ali pelos fariseus, pelos escribas, pelos doutores da lei. Eles examinavam a lei de Moisés e consideravam a lei de Moisés a palavra de Deus. Note que você não vai encontrar em nenhum lugar Jesus se referindo à lei de Moisés como sendo lei de Deus. Ele até, num determinado momento, ele diz assim, examinai as Escrituras. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E esse é o principal ponto, né? O Velho Testamento, ele foi inspirado por Deus, todas essas escrituras do Velho Testamento, elas têm um único propósito: apontar para Cristo. A finalidade da lei de Moisés era justamente mostrar isso, que os homens, por causa do pecado, nunca conseguiriam ser fiel àquela lei. E é por isso que vieram os profetas anunciando o Salvador. Mas muita gente, os cristãos principalmente, por causa que eles têm uma Bíblia na mão e eles não fazem distinção, eles dizem, essa é a palavra de Deus. Bom, não tem nenhum lugar das Escrituras que diz que as Escrituras são a palavra de Deus. Muito pelo contrário. A palavra de Deus é Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara que a verdadeira palavra de Deus é o próprio Jesus, né? A palavra encarnada. Mas muita gente usa a palavra encadernada e diz que ela é a palavra de Deus, ao invés de usar as Escrituras para mostrar Jesus e o seu Evangelho, para apontar para Jesus, eles querem fazer as pessoas obedecer. Na igreja primitiva existia ali, sempre houve essa gente, né? Que quer seguir as coisas ao pé da letra, sem nenhuma compreensão espiritual das coisas, que quer fazer a Bíblia um livro de lei. E quando o escritor de Hebreus está falando sobre isso, ele mostra principalmente a diferença do ministério levítico, que foi cumprido por Cristo, né, em todos os sentidos. E Jesus disse isso, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E ele realmente cumpriu.
né? Quando ele diz, ó, não passa aos céus e até, e nenhum i ou tio da lei será abolido até que tudo se cumpra. E quando tudo se cumpra? Lá na cruz, as últimas palavras de Jesus, está consumado. E sendo Jesus o verdadeiro e perfeito sacrifício do ministério levítico, né? Ele é o sacrifício perfeito. Ele ressuscita como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É isso que o capítulo 6 e 7 tratam. Por isso que eu li essa passagem aqui de novo. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. E é isso que nós vamos conversar hoje. Então vamos começar aqui no capítulo 8 e vamos tentar entender a nova lei. A lei do sacerdócio da segunda ordem de Melquisedeque, a lei do Novo Testamento, a lei de Cristo. Então vamos lá. Hebreus 8, verso 1. Ora, a suma, o resumo de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. O verdadeiro tabernáculo. Aquele que Moisés teve uma visão no Monte Sinai e fez aquela cópia, né, que andou em todo o deserto e prevaleceu até Davi ter querido construir aquele templo. Então, quando Moisés esteve na presença de Deus no Monte Sinai, ele teve uma visão desse tabernáculo, né? Ele teve uma visão, dessa visão que aparece também em Apocalipse. E ele tratou de fazer uma cópia, uma réplica do que ele viu, e que é o tabernáculo, né? E que nós não vamos falar agora sobre ele, mas vamos falar ainda em momento oportuno na carta aos Hebreus. Verso 2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Está se referindo à lei de Moisés. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quando é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Esse é um ponto que precisa estar no nosso entendimento. Que se aquela primeira aliança, o Velho Testamento, a velha aliança fosse irrepreensível, não teria se buscado uma nova aliança. Então é meio contraditório tentar ser um cristão e seguir uma lei, e seguir um modelo de sacerdócio que já foi superado por Cristo Jesus, sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o sacrifício de Cristo na cruz não só cumpre a velha aliança, cumpre as exigências da lei de Moisés, como também abre para a nova aliança, abre para o novo sacerdócio e para a nova lei. E eu quero falar hoje sobre essa nova lei. Verso 7. Porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias
diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Essa é uma profecia que está em Jeremias 31, 33. Né? O profeta Jeremias, já naquele período ali de profundo declínio, cativeiro, né? que mostra o fracasso da velha aliança, materializa o fracasso da velha aliança, né? O profeta Jeremias profetiza, anunciando essa nova aliança futura que seria estabelecida com a casa de Israel. Verso 9: não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. O apóstolo Paulo mostra por que aquele povo não conseguiu permanecer naquela aliança, por causa do pecado. Romanos trata muito bem disso. Verso 10. Porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aqui tem um ponto que para mim é muito importante. A questão do conhecimento de Deus que vem pela experiência da conversão. É o ponto fundamental da nova aliança. A nova aliança começa com a conversão, com a mudança do coração, através do Espírito de Deus. Não é uma lei escrita em tábuas de pedra, não é a lei do mandamento, não é um livro de regras, onde as pessoas tentam obedecer, pautam as suas vidas por essas regras e estabelece ali uma série de regras que elas têm que obedecer, porque é isso que muitas pessoas entendem, né? Fazem isso até com o Novo Testamento, fazem isso até com as palavras dos apóstolos, tentando transformar as palavras dos apóstolos em regras, descontextualizando, não olhando o contexto que certas epístolas foram escritas, problemas específicos, condições e costumes de épocas. Não, muitos, né, acham que precisa seguir aquilo ali ao pé da letra. Ou seja, eles estão ainda não entendendo de que na nova aliança, a lei de Deus, a nova lei, a lei de Cristo, a verdadeira lei de Deus, não lei de Moisés, não lei de religião, não lei de igreja, não é isso. As igrejas, geralmente, uma das características dessa divisão que nós temos hoje no corpo de Cristo, é que eles, para manter a divisão, criam uma série de regras próprias, já apontando que as das outras igrejas não estão corretas, e aí eles querem guardar dias, eles querem guardar costumes, eles querem estabelecer regras de padrão moral e ali eles precisam obedecer aquilo, e se eles não obedecer aquilo, eles vão ser condenados no juízo, ou seja, eles voltam aos rudimentos da velha aliança. Porque a pregação do evangelho é converta-se, arrependa-se, que significa mude a sua mente, a palavra é metanoia. E isso só é possível quando nós nos aproximamos de Deus, nos rendemos totalmente a Ele, e Ele, pelo seu Espírito, pelo batismo do Espírito Santo, por isso que o batismo salva, mas é o batismo do Espírito Santo, não é o batismo de água
que cada igreja tem a sua. Uns batizam criança, outros batizam infantes, bebês, outros batizam crianças até certa idade, outros batizam só adultos, outros batizam só em rio, alguns batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhando uma vez só para trás, outros batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhando 3 vezes para trás, outros acham que tem que mergulhar para frente 1 ou 3 vezes, outros acham que tem que batizar usando o nome de Jesus, como está lá no livro de Atos, né? E eles vão fazendo uma confusão e a tendência é cada um dizer, o nosso batismo é o certo. Mas não é sobre esse batismo feito por mão humana, feito por religião, é que salva. Seria um contrassenso entender que para ser salvo, além do que Cristo fez, alguém precisa fazer alguma coisa, tipo batizar ou qualquer uma dessas coisas, obedecer mandamento, e você voltar aos rudimentos. Mas você quer dizer então que a pessoa pode levar a vida do jeito que quiser. Eu falei isso. É isso que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem que Deus escreve a lei no coração daqueles que o conhecem. E esse conhecimento se dá na conversão. Então o que nós devemos focar? Na conversão das pessoas. As pessoas precisam ter um encontro verdadeiro com Cristo, se converter, conhecer a Deus, e aí sim o Espírito Santo escreverá a lei de Deus no coração, que não tem nada a ver com a lei de Moisés. Eu quero que você saiba disso. Não tem nada a ver com a lei das regras e costumes, e separação de animais puros e impuros, e dias, e sacrifícios e tudo mais que você encontra na lei de Moisés, purificações, etc. Nem é também pegar as palavras dos apóstolos e transformar numa lei, como igrejas fazem, onde diz a mulher precisa ficar calada na igreja. O apóstolo Paulo disse isso aqui em Coríntios, e coisas desse tipo, né? Ou a mulher não deve se ataviar com bijuterias, enfeites, porque Paulo fala também, lá em Timóteo, Pedro também fala, lá na sua epístola. Não é isso que é a lei de Deus. Você não pode pegar o Novo Testamento e transformar ele no Velho Testamento Novo. Nós não estamos debaixo de um Velho Testamento Novo. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, uma aliança onde a obra é feita por Deus, quer seja na cruz, quer seja dentro de nós pelo seu Espírito. Nada feito por homem. Nós temos um único pastor agora, um único sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ainda que muitos do cristianismo tentam ressuscitar o modelo do sacerdócio levítico, para poder receber os dízimos, para poder ficar por conta, né, do trabalho religioso. Não é isso que aconteceu desde a Igreja Católica Romana? Apareceram novos sacerdócios e templos e a comunhão virou um sacrifício, o sacrifício da missa, e isso depois foi levado pelo protestantismo, seus rituais, seus batismos, suas comunhões com pãozinho e suquinho, e alguns acreditando que aquilo é quase que um ritual mágico, que Deus está presente no pão, no suco, e eles foram criando esses rituais, seguindo o modelo da velha aliança, e criaram uma velha aliança nova, onde tudo é lei, onde tudo é cerimônia. Então presta bem atenção no que está sendo falado aqui. Eu escreverei, a nova aliança, eu escreverei as minhas leis, porém no seu entendimento, escreverei no seu coração, porque todos me conhecerão. Todos quem? Os que pertencem à nova aliança. E esse conhecimento começa com aquele encontro verdadeiro entre a pessoa e Cristo na conversão. A conversão é o primeiro encontro entre o homem e Deus, onde Deus muda o seu entendimento, onde Deus muda o seu coração. E ali ele começa a escrever a sua lei. Isso é nova aliança. Qualquer coisa não é entrar para uma igreja, não é batizar nessa igreja, não é seguir as regras dessa igreja. Isso é
uma velha nova aliança. Engano. Sem vida, por isso que fragmenta. A fragmentação do corpo de Cristo, em diversas denominações, é um testemunho da falta da vida de Deus nessas instituições. Justamente porque eles foram buscar o modelo da velha aliança. O sacerdócio levítico, talvez porque querem receber os dízimos, as ofertas, talvez porque querem ter domínio, comando, talvez porque querem ensinar, viu? Ninguém ensinará ao seu próximo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Essa é uma coisa difícil de ouvir, eu sei, mas é verdade. É a verdade, segundo o Evangelho de Cristo. Continuando. Verso 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. As coisas velhas já passaram, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso é conversão a Cristo. Verso 13, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Eu acho interessante esse capítulo terminar dizendo isso. Aquilo que envelheceu, perto está de se acabar. E por quê? Ele fala assim. Por que ele não disse assim? Aquilo que envelheceu, acabou. Porque ele sabe como nós, seres humanos, nos apegamos às coisas. Como nós nos apegamos. Até uma camiseta, uma roupa que nós gostamos. E aí nós crescemos, quer em altura, quer para os lados. E nós queremos insistir em continuar usando aquilo porque gostamos. É próprio do ser humano isso, se apegar às coisas. E por isso essa carta foi escrita aos Hebreus. Estava difícil para eles de se livrar daquele cadáver, daquilo que já havia morrido e que já estava fedendo. Né? Então é isso que muitas vezes acontece conosco. Nós não temos aquele perfume de Cristo que contagia o mundo. Porque nós estamos com aquela catinga de um sistema morto, de uma coisa rota, velha, podre, e que nós devíamos nos livrar disso. Muitas vezes é porque talvez o problema está na conversão. Há muita gente no meio do povo de Deus que nunca teve esse encontro verdadeiro com Cristo, nunca se converteu a Cristo. Ele se converte à religião. Passa de católico para protestante, passa de protestante para pentecostal, passa de pentecostal para neopentecostal. Então, às vezes, o caminho é longo, né? Eles vão convertendo a doutrinas, vão se convertendo a sistemas religiosos. Mas eu estou falando de conversão a Cristo, aquela que muda o entendimento, muda o coração. E eu queria falar um pouquinho da lei de Cristo agora. Eu quero que nós vamos lá para Gálatas, capítulo 5. Presta bem atenção. Gálatas 5,14. Olha o que é que diz. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, reunindo os discípulos, diz, olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Certa vez, conversando com um fariseu, doutor da lei, que perguntou para ele, perguntou para Jesus qual era o grande, maior mandamento, e Jesus devolve a pergunta e diz, como você lê? Interessante, né? Como você lê? Jesus queria ver se ele entendia o que ele lê. Ele disse, olha, acho que os mandamentos se resumem em 2. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o teu entendimento, todo o teu coração, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, aquele homem havia entendido que toda a lei, a essência da lei era o amor. Mas que no Velho Testamento, na Velha Aliança, era impossível. Era impossível amar.
Por isso havia regras que regulavam as relações entre os homens. Porque quando você não tem amor, você tem que ser guiado por lei, para impedir que nós oprimimos o nosso próximo. Havia lei, inclusive, para o divórcio, né? Homens que não queriam, não amavam mais suas mulheres, não queriam, então eles deveriam dar a carta de divórcio, que era uma proteção para a mulher, mas muitos só repudiavam elas. E aí elas não tinham outra alternativa a não ser viver, às vezes, na promiscuidade, ou até muitas se tornavam prostitutas para sobreviver, numa sociedade onde a mulher era protegida pelo pai, quando ainda estava em casa, ou pelo marido, quando era casada. Então imagina, uma mulher repudiada, só para você entender. Então as leis que existiam era para impedir, pela falta de amor, os abusos. Todas as leis de Moisés era como se você criasse uma regra pela falta de amor. É isso que eu quero que você entenda. Onde não há amor, precisa ter lei. Alguém já disse assim, né? Que o respeito foi criado pela ausência do amor. Então, se você não me ama, pelo menos me respeite. Interessante isso, né? Mas Jesus, ele vem estabelecer uma nova aliança, uma nova lei, que é a lei do amor. Para Jesus, o novo paradigma de pecado é o amor. Tudo que é feito sem amor é pecado. Todo desamor é pecado. Você quer saber o que é pecado na nova aliança? É aquilo que está relacionado ao desamor, que mostra uma falta de amor para com o próximo. Porque Deus escolheu ser amado no próximo. Essa é a grande verdade. Porque as pessoas dizem, eu amo a Deus. E por isso se afasta dos pecadores. Afastar dos pecadores é desamor. Por que você acha que lá em Mateus 25, quando fala do juízo final, Jesus vai separar as ovelhas dos cabritos, dos bodes, e vai dizer para as ovelhas, vinde bendito meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estava nu e me vestistes, estive enfermo e na prisão e foste me visitar, era estrangeiro e me acolheste. E vai dizer totalmente para aqueles que são os bodes, que nunca conheceram a Deus, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, para o fogo eterno. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estava nu e não me vestiste, estive enfermo, estive na prisão e não foste me visitar, era estrangeiro e não me acolhestes. Esse é o critério. Amor e desamor. Tiago fala sobre isso, né, quando ele diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, que obras são essas? Obras de amor. Obras de amor. Não é obras da lei. Não é seguir os mandamentos da lei de Moisés. Mas é as obras de amor. Que mostra-se que se realmente nós conhecemos a Deus. Tiago também fala que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas da sua necessidade e se manter longe da contaminação desse mundo. E o que é a contaminação desse mundo? O desamor, a disputa, a concorrência, a guerra, a lei do mais forte. O mundo é isso. O mundo foi construído sob o amor próprio no sentido do egoísmo. Primeiro depois eu, e se tiver algum espaço, eu de novo. Isso é o espírito que há no mundo. Por isso Jesus disse que o mundo nos odeia. Porque nós vivemos de uma forma diferente. Enquanto cada um pensa em si no mundo, o verdadeiro cristão pensa no outro. Poderíamos falar muito sobre isso. Quero terminar lá em 1 João. 1 João, que diz assim, 1 João 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa é a nova lei do novo sacerdócio,
segundo a ordem de Melquisedeque. Que nos amemos uns aos outros. Que Deus nos abençoe.